queridos irmãos, sejam bem-vindos à nossa Léxio Divina. Meu nome é irmã Celina, sou missionária da comunidade Sementes do Verbo, Virgem Consagrada, faço parte da missão no Rio de Janeiro, na Casa Nossa Senhora do Rosário, em Bangu. E nossa missão é com os presos, com seus familiares, também com os agentes penais, e trabalhamos também com os adolescentes privados de liberdade. A nossa igreja hoje faz memória do bem-aventurado Inácio de Azevedo, presbítero e seus companheiros mártires. Inácio nasceu em Portugal, no Porto, em 1527. Recebeu uma cuidadosa educação e tornou-se o administrador dos bens familiares, aos 18 anos de idade. Após um retiro realizado em Coimbra, dedicou-se pela vida religiosa, entrando para a Companhia de Jesus em 1548. Era a idade dos grandes ideais, dos sonhos e das grandes esperanças. Revelou-se logo excelente religioso. Não terminara aos 26 anos de idade o seu curso de teologia, quando foi nomeado reitor do Colégio Santo Antônio de Lisboa. Esse grande mártir, deixou muito para nós, os brasileiros, mas para o mundo inteiro. E hoje nós podemos também testemunhar o amor a Deus, a sua palavra, sem temor, sem medo de ir onde Ele nos enviar. E hoje nós temos as leituras que nos é propostas pela igreja do profeta Isaías. Naqueles dias, Ezequias foi acometido de uma doença mortal. Foi visitá-lo o profeta Isaías, filho de Amós, e disse-lhe: Isto diz o Senhor: arruma as coisas de tua casa, pois vai morrer e não viverás. Então Ezequias virou o rosto contra a parede e orou ao Senhor, dizendo: Peço-te, Senhor, te lembres de que tenho caminhado na tua presença com fidelidade e probidade de coração, e tenho praticado o bem aos teus olhos. Ezequias prorrompeu num grande choro. A palavra do Senhor foi dirigida a Isaías. Vai dizer a Ezequias: Isto diz o Senhor, Deus de Davi teu pai. Ouvi a tua oração, vi as tuas lágrimas. Eis que vou acrescentar à tua vida mais 15 anos. Vou libertar-te das mãos do rei da Assíria, junto com esta cidade, que ponho sob minha proteção. Então Isaías ordenou que fizessem uma cataplasma de massa de figos e a aplicassem sobre a ferida, que ele ficaria bom. Perguntou Ezequias: E qual é o sinal de que hei de subir à casa do Senhor? Este é o sinal que terás do Senhor, de que ele cumprirá a promessa que fez. Eis que farei recuar 10 degraus, à sombra dos degraus que já desceu, no relógio solar de Acais. De fato, a marca do sol recuara 10 degraus do que ela tinha descido. Então, aqui, o profeta Isaías vai anunciar ao rei Ezequias que ele vai morrer. E esse rei, ele se prostra, ele vira-se com o rosto, mas ele dialoga com Deus. Ele tem uma oração profunda com Deus e ele pede ao Senhor, que lembre dos feitos, da sua bondade, do seu coração. Então, há um diálogo profundo deste homem com o seu Deus, com o seu Criador. Ele sabe que Deus pode curá-lo, que Deus pode escutar a sua oração. E ele chora, E esse choro é um choro verdadeiro, é um choro de arrependimento. E Deus gosta de ouvir o nosso clamor, de nos ver dialogar com Ele. E as nossas lágrimas consolam muito o coração de Deus. Lágrimas verdadeiras, lágrimas de arrependimento. E é o que acontece na vida desse rei, Ezequias. Então, e ainda por cima ele pede um sinal. Ele pede um sinal a Deus, mas Deus não recusa este sinal. E Deus mostra para ele que nada é impossível para Deus. O correto é o sol seguir, e avançando. Mas para que ele perceba que nada é impossível para Deus, ele permite que o sol recue 10 degraus.
e ele tem a certeza de que Deus ouviu a sua oração e de que Deus vai realizar o seu pedido. O Salmo, belíssimo Salmo também, o Salmo 38. Eu dizia: é necessário que eu me vá no apogeu de minha vida e de meus dias. Para a mansão triste dos mortos descerei, sem viver o que me resta dos meus anos. Eu dizia: não verei o Senhor Deus, sobre a terra dos viventes nunca mais verei um homem neste mundo. Minha morada foi à força arrebatada, desarmada como a tenda de um pastor. Qual tecelão eu ia tecendo a minha vida, mas agora foi cortada a sua trama. Ó Senhor, meu coração em vós espera, por vós há de viver o meu espírito. Curai-me e conservai a minha vida. Então, este salmo, um salmo de lamentação, um salmo de súplica a Deus. Esse salmista, ele mostra a dor do seu coração de não mais viver. Nós deveríamos estar todos prontos para esse momento, para que o momento da nossa partida, da nossa saída desse mundo, não nos pegasse de surpresa. Mas nós não estamos preparados. Nós precisamos muito mais de uma vida intensa de oração, de intimidade com Deus, para que nada nos assuste, né, nos inquiete o nosso coração. Muito menos a morte, que será um grande momento de encontro com Deus. Mas esse salmista, ele continua suplicando, pedindo a Deus que o escute, que o livre desse momento. Mas ele vai dizer: meu coração em vós espera, por vós há de viver o meu espírito, cura-me e conservai a minha vida. Então, ele lança também o seu pedido, a sua súplica diante de Deus. E Deus escuta a nossa oração, né? É um Deus presente, é um Deus que não desiste de nós em momento algum. E o Evangelho é o Evangelho segundo São Mateus, Mateus 12, de 1 a 18. Naquele tempo, Jesus passou no meio de uma plantação, num dia de sábado. Seus discípulos tinham fome e começaram a apanhar espigas para comer. Vendo isto, os fariseus disseram-lhe: olha, os teus discípulos estão fazendo o que não é permitido fazer em dia de sábado. Jesus respondeu-lhe: nunca lestes o que fez Davi, quando ele e seus companheiros sentiram fome, como entrou na casa de Deus e todos comeram os pães da oferenda? Que nem a ele nem a seus companheiros era permitido comer, mas unicamente aos sacerdotes. Ou nunca lestes na lei que em dia de sábado, no templo, os sacerdotes violaram o sábado, sem contrair culpa alguma? Ora, eu vos digo, aqui está quem é maior do que o templo. Se tivesses compreendido o que significa, quero a misericórdia e não sacrifício, não terias condenado os inocentes. De fato, o Filho do Homem é Senhor do sábado. Palavras da salvação. Então, aqui vê-se interessante, porque os fariseus vão procurar Jesus não para um diálogo puro, um diálogo sincero, mas eles vão procurar Jesus para questioná-lo, né? Por que que os seus discípulos estão arrancando espigas em dia de sábado? Por que que eles não estão respeitando a lei, se não se deve trabalhar em sábado, no dia de sábado, né, para os judeus? E o nosso dia sagrado é o domingo, né, um dia de mais oração, de estarmos voltados mais para Deus, né? Mas Jesus não vai justificar os discípulos, porque eles tiveram fome, mas ele vai falar de homens ilustres que, por necessidade, precisaram violar a lei, não cumpriram a lei. E justamente ele vai dizer: o que eu quero é a misericórdia e não o sacrifício. Então, se nós compreendêssemos o que Deus espera de nós, o que Deus nos fala, o que Deus espera do nosso coração contrito, do nosso coração humilde, né? Nós seríamos diferentes, nós mudaríamos a nossa forma de pensar, a nossa forma de falar, seríamos mais santos, seríamos mais simples, seríamos mais felizes, porque Deus é muito simples e Ele vai dizer, né, o que eu quero é a misericórdia e não o sacrifício. O que Deus espera de nós é essa proximidade, é esse diálogo com Ele, né?
que aconteceu com o rei Ezequias, que aconteceu com o salmista, que aconteceu com os mártires, hoje lembrando do bem-aventurado Inácio de Azevedo e seus companheiros, que entraram em diálogo com Deus, os vários missionários espalhados no mundo inteiro, os santos, essa proximidade, esse Deus que espera de nós familiaridade, relação, amizade, né? Se nós vivêssemos mais isso, lutarmos mais por isso, não vamos viver tão cansados, fatigados, com sacrifícios inválidos muitas vezes. Quando o que Deus espera de nós é esse coração doado, esse coração humilde, que dialoga com Ele, que espera que Ele realize a sua obra em nossas vidas. Quero agradecer a cada um de vocês por partilharem conosco essa Léxio Divina e sejamos também anunciadores da palavra de Deus, do seu amor. Muito obrigada a todos, fiquem com Deus.